Check-in no ar pela TV Univates, o teu programa de intercâmbio e viagens. Então não sai daí porque o assunto hoje é Portugal. Olá, começa agora o check-in e o assunto hoje é Portugal. Para isso a gente vai conversar com a Jordana Finato, estudante de Engenharia Ambiental aqui da Univates, que fez intercâmbio na cidade do Porto, em Portugal. Boa noite, Jordana. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Jordana, então, primeiro, por que escolher Portugal como teu destino? Bom, um dos principais objetivos eu acho que foi a questão da Universidade do Porto, que ela é uma das universidades mais bem vistas na minha área. E como tinham algumas colegas que também tinham esse interesse, foi também um facilitador. Mas eu gostei da minha opção, acho que foi uma boa escolha e aprendi muito lá também. E como foi a adaptação com a língua? A gente sabe que é muito parecido, mas como foi adaptar de repente o ouvido para ouvir o português de Portugal? As pessoas eu acho que pensam que é muito parecido, embora algumas palavras sejam diferentes. Como, por exemplo, moça é uma palavra lá que você não pode sair chamando as mulheres de moça, né? Que lá tem outro significado. Então, algumas palavras, ao pouco, você vai se habituando, mas foi bem tranquilo, assim. A maioria é igual, só o sotaque acaba diferenciando um pouco, mas é bem tranquilo. Essa questão das palavras, dos termos, é engraçado porque ao passo que lá tu pode chamar o certo seria tu chamar uma menina de rapariga, né? Isso aí. Que aqui para nós seria um significado ruim, isso né? Aí. Mas aos poucos você vai aprendendo. Com certeza tiveram algumas que até hoje eu não escutei. Mas como morávamos entre eu mais uma brasileira e 3 espanholas, então muitas vezes elas acabavam ensinando termos portugueses para nós que falamos a língua mesmo, né? Então a gente vai aprendendo conforme vai passando por certas situações, né? E como foi essa questão da moradia? Você comentou que morava com 2 espanholas, vocês dividiram um apartamento, como é que foi? Isso, assim que eu e a Natália, que também é estudante de Engenharia Civil aqui da Univates, nós fomos sem moradia. Daí nós ficamos em um hostel de jovens, assim, para estudante, e lá então a gente começou a procurar apartamentos, hotéis, casas, e até chegar então no que nós ficamos, que era entre o centro e a universidade. Lá então dividíamos entre 2 brasileiras e 3 espanholas, então. Ali o convívio era super tranquilo, até porque nós gostaríamos também de aprender outro idioma. Mas elas, como estavam em Portugal, que a língua mãe então seria o português, nós forçávamos mais então a falar o nosso idioma mesmo. E daí elas tentavam aprender um pouquinho mais também. E como era esse convívio, a questão de repente de cada uma fazer sua comida, vocês dividiam? Depende do dia, porque lá o costume deles é almoçar ou jantar muito tarde. O almoço era 3, 4 da tarde, a janta era 10 da noite. E eu e a Natália, então, nós dividíamos entre nós duas. Às vezes uma fazia, às vezes outra, mas nós tentávamos manter o horário daqui. Até porque as aulas ou era amanhã, daí tinha o período entre meio-dia ou 1, 2 para almoço. Então a gente voltava para casa, fazia o almoço, voltava para a faculdade e assim a gente ia. Conseguiu aprender alguns pratos, de repente, de Portugal e talvez até da Espanha? Teve a francesinha, que é um prato muito típico de lá, que é o pão com diversos tipos de carne intercalados, queijo e um molho, que esse molho ele é bem apimentado, tem pessoas que não gostam, com quem eu fui nas primeiras vezes não gostou, daí conforme tu vai, teu paladar vai acostumando, daí tu vai começando a sentir e gostar. Mas a francesinha para mim foi o prato que mais marcou, porque qualquer restaurante, bar que você entrava, no cardápio tinha a francesinha, isso é... Ela é como se fosse uma torrada com várias camadas de pão intercaladas com carne e o molho e queijo por cima. É bem... Em alguns lugares ela tem acompanhamentos também, né? Sim, tem, na verdade é a batata frita, que é o acompanhamento dela. Quais outros pratos mais te marcaram de lá?
De Portugal? Isso. Tem o bacalhau com nata, que também é bem típico de Portugal. E no mais tem comidas diversas, como aqui no Brasil, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o churrasco, mas existem diversos outros tipos. Lá também é assim. Mas o que mais marcou, assim, é a francesinha e o bacalhau com nata. Então a alimentação foi de fácil adaptação. Sim, foi bem tranquilo. E como foi a questão dos estudos? Os estudos, o meu objetivo principal de ir para Portugal, cidade do Porto, na Universidade do Porto, foi para cursar, então, disciplinas que eu achava interessante na minha área e que eu ia futuramente aproveitar. Então, eu tive contato com excelentes professores, que são referências mundiais na área de água e resíduos, e também tive a oportunidade de conhecer diversas empresas, aterro, que é mais na minha área, estações de tratamento, conhecer mais a fundo como funciona lá. Uma questão que me chamou bastante atenção foi a água de lá. O tratamento que eles fazem é 100%. A água que sai da tua torneira, ela é mais potável do que o que você compra no supermercado, porque lá eles têm um cuidado muito maior com isso. Então, são coisas que vão chamando a atenção, né? Esse ponto, por exemplo, foi um. E as disciplinas que você cursou foi da graduação ou do mestrado lá? Foram disciplinas do mestrado, porque lá a graduação deles funciona, são os 3 primeiros anos, que é como se fosse aqui, são 5 anos, mas os 3 primeiros é graduação e os últimos 2, então, é mestrado. Então, a pessoa já sai, como se for aqui, 5 anos, já sai, então, mestre em uma determinada área. Esses 2 últimos anos, a pessoa pode escolher qual a área que ela prefere atuar, se é na área de resíduos, se é de águas, se é de biotecnologias. Então, isso te direciona para o mercado de trabalho. E algumas profissões é necessário também o mestrado para o exercício da função, não basta ter a graduação. Isso, lá é muito comum. A maioria dos estudantes, dos universitários, sai de lá já mestres. Tem alguns cursos que nem tem a opção de só fazer a graduação. Tu precisa, então, encaixar já o mestrado. E como foi essa adaptação ao ensino de lá? É muito diferente daqui? É um pouco diferente, porque lá eu acho que a carga horária acaba sendo um pouco maior. O tempo que você precisa dedicar em casa, extra classe, é muito maior. Até porque as provas, elas são realizadas no final do ano, no final do semestre. Então, janeiro inteiro foi época de estudar, de se trancar em casa e ler para relembrar o que você já tinha visto lá no início do semestre, para então depois ter os exames. Aqui, exame é depois que tu não atingiu a nota, né? Lá não. Lá você faz o exame como a única nota do semestre. A única avaliação. A única avaliação. E lá, então, a média é 5/10, como se fosse como para nós aqui. Só que aqui ainda acaba sendo um pouquinho mais. E é muito difícil? Assim, quando me falavam que era muito difícil, eu não pensei que fosse tanto. Porque lá, o conhecimento que eles adquirem no ensino médio, ensino fundamental, já é muito elevado. Então, eles chegam na universidade com um grau muito maior do que comparando com nós aqui. Então, eu acho que se fosse começar uma graduação lá, você teria que se dedicar muito mais do que eles lá. Por exemplo, 4 disciplinas que eles cursam lá, eles acabam chegando às 8 da manhã, ficando até às 8 da noite. Quando tínhamos prova de manhã cedinho, o pessoal às vezes dormia na universidade, estudando, passava a madrugada para ir fazer a prova. Então, eu acho que o entendimento que a gente tem por estudar ou se dedicar é um pouquinho diferente deles lá. Isso te acrescentou bastante. Sim, então. Muito. Questão de enxergar a parte do estudo como prioridade, eu acho que isso foi bem importante. Muito bem. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o check-in volta.
check-in de volta aqui pela TV Univates e como você já sabe, hoje o assunto é Portugal, por isso, Jordana, agora vamos falar um pouquinho das viagens, como foi conhecer Portugal e de repente até outros países, já que a Europa é um continente relativamente bem menor que a América, ficam mais próximos os países. Então, quais os pontos que tu conheceste lá? Bom, em Portugal, primeiramente eu conheci algumas cidades como Sintra, Fátima, Nazaré, várias, Algarve, que é mais a parte litorânea. Conheci também 2 cidades da Espanha, que foi Santiago de Compostela e Barcelona, e algumas no final do ano na Itália, que foi Roma, Milão, Florença e Veneza. Eu acho que por estar na Europa, como tudo é muito mais fácil, mais perto, digamos assim, as pessoas acabam conhecendo muito em pouco tempo. O que é diferente aqui do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, então até a facilidade lá, questão de custos, é muito mais barato viajar. Como tu costumava viajar lá? Portugal, nós às vezes alugávamos carro no final de semana e quando não tinha aula ia viajar. Ou então ônibus de linha normal. Para Santiago de Compostela nós fomos de excursão, que o pessoal lá também preza muito fazer grupos de turismo. Grupos de turismo, eles convidam estudantes de outros países e então oferecem essas viagens. Barcelona, então, a gente foi de avião, que é o transporte relativamente barato de lá e de fácil acesso para todos, assim. Itália também, muito trem entre uma cidade e outra, porque é fácil, né? Tranquilo, seguro e até mais rápido às vezes, porque às vezes os aeroportos são longes, então o trem acaba parando sempre nos centros de cada cidade, então acaba facilitando bastante. E por avião vocês usavam mais as empresas low cost? Isso, bastante. Acaba sendo mais acessível. E se conseguem muitas promoções, né? Sim, tem todos os dias, assim, 2, 3 horários. Então, questão de... Tinha ali um feriado ou um final de semana que emendava uma segunda ou uma terça que não tinha aula, daí aproveitava para passear e conhecer um pouquinho. E das cidades de Portugal, com exceção do Porto, quais mais te chamaram a atenção, que tu mais gostou? E por que também? Fátima nós fomos, que foi um lugar, assim, que ele é mais cristão, assim, né? É um santuário, foi um lugar, assim, que me chamou bastante atenção. Nós visitamos também Nazaré, que é famosa pelas ondas. Lá teve uma das maiores ondas do mundo. Também teve Lisboa, fiquei alguns dias lá, que é a capital. Também é uma cidade muito bonita, tem um oceanário. E tem Braga, Guimarães, que tem uns castelos lindos, tem a questão do vinho também, né? Portugal explora bastante, então conheci. Chegaste a conhecer algumas caves também? Em Portugal, sim, no lado de Gaia, que atravessa a ponte, daí lá, sim, é famoso pelas caves. E trouxe algumas recordações também disso, que daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. Um pouquinho, sim. Já não tem muito, mas trouxe. E as viagens para outros países, como é que foi? Com questão de visto, era tranquila a locomoção também? Depende. Alguns lugares, sim. Itália, normalmente quando nós saíamos, já ia com tudo preparado. Porque lá, como você tem a residência do Brasil, nós, como estudantes, tínhamos que tirar o visto. De 3 em 3 meses, a gente ia, renovava. Antes de sair daqui, nós já tínhamos que ter o visto de entrada. Então, foi tranquilo. Chegando lá, em dezembro, precisamos renovar o visto para ficar, então, até fevereiro, que era a nossa meta. Quando nós voltamos em fevereiro, na hora de entrar, embarcar no avião, já o pessoal olha, vê se está tudo certo, mas em alguns casos isso não acontece, né? As pessoas vão desprevenidas e não acontece nada. Mas a gente sempre tentava fazer o correto. Para a Itália, por exemplo, eles acabam perguntando, né? Onde você vai ficar, então é normal, é de costume levar já impresso ou até no celular as reservas de hostels ou hotel que você ficaria em cada cidade, para não dar nenhuma complicação, né? Você não está no seu país, então qualquer coisinha que dê de errado, você já não vai estar bem
ser curada. E até porque normalmente não são muitos dias, né, que você passa Não. num país, então já tem a passagem de volta comprada, que muitas vezes foi mais em conta. Um dia ou meio dia que você perde já acaba sendo bastante, assim. Quantos dias vocês passaram na Itália? Itália foram 8 dias, então 2 dias mais ou menos em cada lugar. Em Roma nós passamos a virada no Coliseu e dia 1º a gente teve a oportunidade então de assistir a missa do Papa. Foi bem interessante, assim. E Roma, o pessoal comenta que é pouco tempo para conhecer, normalmente, que é muita história. Qual foi a tua percepção dessa cidade? É pouco tempo para conhecer, mas ao mesmo tempo você tem tudo planejado, tudo organizado. Então, nesse dia vamos chegar aqui, daí já vai pegando o mapa e vai fazendo um roteiro. Eu acredito que se a viagem for bem planejada, você consegue conhecer qualquer lugar em 2, 3 dias. Como, por exemplo, tem muita gente que fala Veneza. Muitas pessoas que vão para lá não gostam. Para mim, foi um dos lugares mais incríveis, assim. Conhecer, assim, a cidade, porque, querendo ou não tem estradas. Então, você anda de gôndola, é muito interessante, assim. O hábito, você conhece outra cultura. E foi bem bom, assim, passar um dia, 2 em cada lugar. Você vai acabar conhecendo só os principais pontos turísticos, né? Mas já consegue trazer bastante coisa de recordação. Consegue. Claro, se você ficar uma semana, por exemplo, vai acabar conhecendo mais. Mas o básico, assim, o principal, você consegue. Até porque intercalar com as aulas, de repente, não daria para ficar muito tempo. Isso, também. janeiro, que seria um período que daria para viajar um pouquinho mais. Daí tinham que estudar para as provas e ir bem, né? Então, acabei não conhecendo a Europa inteira, mas o que deu para conhecer foi bom. Tem pretensão de retornar para lá? Quais locais ainda fica um gostinho para conhecer? Sim, pretendo. A princípio, Paris, tenho muito interesse de conhecer. Eu iria em janeiro, mas daí não foi viável. Londres também. Amsterdã, que é uma cidade encantadora. Minhas amigas que estavam lá foram. Bruxelas, daí... Tem várias, assim, todo o leste europeu é muito bonito. Marrocos também, nós tivemos a oportunidade de ir, mas daí não fecharam as datas, mas pretendo sim. Não muito tarde, logo, em breve. Curto prazo? Isso. Perfeito. Então a gente vai agora para um rápido intervalo na sequência de lembranças, recordações que a Jordana trouxe de Portugal. Check-in de volta pela TV Univates e agora chegou o momento da Jordana mostrar as coisas que ela trouxe de Portugal, as recordações, as lembranças. O que tu pode destacar, assim, que de repente tu trouxe mais te marcou de lá? Bom, um dos presentes, das lembranças mais que marcam as pessoas por ter estudado em Porto, eu acredito que seja o vinho, que é muito famoso, o vinho do Porto. Mas como não tem como trazer litros de vinho, então a gente acaba trazendo uma que outra garrafa, né? Só para dar de lembrança, então, para algumas pessoas. Lá são os vinhos um dos melhores do mundo, né? Então a gente acaba trazendo só para dar de lembrança. E o preço lá é bem acessível comparado com o preço daqui. Isso, depende. Tem os vinhos de Portugal, que daí é um vinho muito acessível para qualquer paladar, assim. Mas os vinhos do Porto, lá costumavam custar entre 10, 20, 30, 50 euros. O que, multiplicando por 3, acaba não sendo tão barato aqui. Mas são bem bons mesmo, o vinho do Porto. Tem também o galo, que acaba sendo um símbolo de Portugal. Não sei se eu conto a história. Pode contar a história.
Havia, então, uma peregrinação que era feita até Santiago de Compostela e um senhor lá de idade apareceu do nada, ninguém conhecia ele, e as pessoas de lá estavam procurando alguém por ter cometido um crime. Então, por ser uma pessoa desconhecida, já desconfiaram dele e na hora já falaram, então, que ele era Acusaram ele, isso. E disseram, então, que ele seria morto na forca. E as pessoas, assim, então, estavam sentadas num banquete e tinha um galo assado em cima da mesa. E quando ele ia para ser enforcado, do lado, assim, da mesa, ele falou que era tão injusto ele ser enforcado quanto que até o galo o ajudaria, né? Ele levantaria da mesa e cantasse. Todo mundo deu risada, né? E não imaginou que isso aconteceria. Na hora, então, que eles iam soltar a corda, o galo, então, levantou da mesa e cantou. Logo depois, então, ele foi liberto e o cara, então, voltou para a cidade de Barcelos, que é em Portugal, e mandou, então, construir uma estátua gigante com o galo. Então, qualquer cidade que você for em Portugal vai ter o galo como um símbolo bem representativo da cidade. Eu achei bem interessante. Acaba sendo uma lenda, né? Mas as pessoas muito todas... Interessante. Isso. A camisa, então, da Universidade do Porto, que quando nós fizemos a matrícula, então a gente ganhou, que todos os intercambistas acabam usando, né? E alguns postais, então, de cidades que fui conhecendo. Algarve, que são as praias, Braga e Guimarães, famoso pelos castelos, Roma, que acaba sendo isso que a gente vai guardar de recordação, né? Fotos Guimarães, inclusive, é uma cidade que realiza feiras medievais, né? Sim, tem um castelo muito bonito lá que um rei morava. Daí tem várias histórias, né? Mas nós tivemos a oportunidade, então, de conhecer um dos castelos mais bonitos. É umas 3 horas de carro. Mas tem... Cada cidade que você for em Portugal é difícil não ter um castelo. É bem típico, cultural de lá. E o que mais tu vai levar de lembrança, de aprendizado dessa experiência em Portugal? Eu acho que são vários pontos, assim, né? Uma é as pessoas que você acaba conhecendo, colegas de trabalho, de sala de aula, pessoas que você conhece do Brasil, que estão lá também estudando. Nós conhecemos umas pessoas de Minas Gerais que vamos levar para sempre, eu acho. Foi uma amizade bem intensa, assim. A questão cultural, as pessoas lá são muito educadas, todo mundo disposto a ajudar. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim. A convivência com outras pessoas também, o estudo, que a gente leva para sempre, a questão das viagens, a saudade de casa também, apesar de ser meio ano, passa tão rápido, né? Mas eu acho que tudo são lembranças e é o que vai ficar. E teve alguma coisa que, de repente, te surpreendeu, que tu esperava que era de uma forma e tu foi surpreendida positivamente quando chegou lá? Eu acho que até a questão do idioma, né? Você vai para Portugal, pensa que todo mundo vai falar só português e você se depara com uma realidade bem diferente. As pessoas, qualquer restaurante que você for, loja, todos falam inglês. Turistas são muito bem recebidos. Às vezes tinham lojas assim que as pessoas nem te atendiam em português, era só inglês mesmo. E se eu fosse hoje escolher um país para voltar, seria algum que talvez eu tivesse um contato mais direto com outra língua, que eu pudesse aprender então um outro idioma e poder praticar. Né? Pensa em de repente voltar, estudar de repente mais uma vez? Se fosse um mestrado, eu acredito que é uma experiência bem válida e vai acrescentar muito na nossa vida acadêmica. Perfeito. Então, Jordana, obrigado pela tua presença, pelas tuas experiências também compartilhadas aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E todos que pensam em futuramente fazer um intercâmbio, que não pensem 2 vezes, saiam então da sua zona de conforto, né?
porque é um conhecimento que você adquire e ninguém tira de você. Tudo que aprende é muito válido e o que fica são só lembranças boas de tudo que você aprendeu lá. Com certeza, então, faria de novo. Com certeza. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Jordana. Eu que agradeço. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau.